Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Nessa aula daqui a gente vai se preparar, é a nossa última preparação antes da negociação de dívidas, beleza? Então a gente vai abordar tudo aquilo que é preciso, quais são os nossos objetivos, quais são os dados que a gente tem que ter em primeiro lugar, depois quais são os nossos objetivos com essa ligação. Você lembra aquilo que eu te falei lá no início, na nossa segunda aula do passo 1? A gente precisa ter clareza do processo. Se a gente souber exatamente o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente consegue extrair sempre um resultado melhor, beleza? Guarda isso, escreve isso em algum lugar aí porque vale a pena, ou posta na legenda do Instagram, tá? A grande questão é, a gente vai entender quais são os dados, quais são os nossos objetivos com essa ligação, os objetivos da pessoa que está do outro lado da linha e a estratégia que você vai usar na ligação para poder extrair o seu objetivo daí, extrair aquilo que você precisa extrair dessa ligação, beleza? Então, eu quero que você preste muita atenção nessa aula. Se você está assistindo essa aula fazendo alguma outra coisa paralela, eu quero que você pare ou então volta a assistir essa aula só quando você puder, beleza? Então vamos começar aqui. Eu separei essa aula então em duas partes, que a primeira são os dados coletados. Onde é que estão esses dados? Estão naquela planilha lá que eu deixei disponível no passo anterior, beleza? Aquela planilha é onde você vai colocar todos os dados que você já tinha, que no caso eram os credores, o montante principal e o quanto de dinheiro você tem disponível para pagar por mês, beleza? E agora você vai inserir os outros dados que faltam, tá? Então vamos entrar aqui na parte da ligação. Eu separei essa parte da ligação, como eu já falei, em três partes. Os nossos objetivos, os objetivos da pessoa que estão do outro lado, beleza? E a estratégia de ligação. Então vamos começar pelos nossos objetivos. A gente tem dois objetivos principais aqui. O primeiro deles é usar essa ligação com o nosso credor ou com a agência negociadora de crédito ou escritório negociador de crédito para poder conhecer o valor atualizado da cobrança. Porque, como eu venho dizendo desde o início, aquele valor que você viu lá na aula 1 do passo 1, ele é um valor apenas que contempla o montante principal, ou seja, o valor que foi inscrito no órgão de proteção ao crédito. O que você tem que saber agora é o valor atualizado dessa cobrança, beleza? Esse é um dado que você tem que ter em mente, esse é um objetivo que você tem com essa ligação. E o segundo e único objetivo é conhecer as possibilidades de pagamento. Você não vai negociar nada agora. Deixa eu repetir isso para você, porque possivelmente você é tão ansioso ou ansiosa quanto eu. Você não vai negociar nada agora, beleza? O que você vai fazer agora é conhecer o valor atualizado da sua cobrança e conhecer quais são as possibilidades de pagamento. Por quê? Porque quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente consegue fazer a nossa negociação. Se você entra numa negociação qualquer, seja ela de compra, de venda, ou até numa negociação de dívida como essa, ou até com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge, você precisa ter o máximo de informação, não só sobre o que está sendo negociado, beleza? Mas também sobre a pessoa que está do outro lado ali, e é justamente isso que a gente vai ver agora. Quais são os objetivos da pessoa que está do outro lado? Aquela pessoa que está ali do outro lado, como uma atendente, tá? de uma central de negociação de dívidas, o objetivo dela é que você pague a sua dívida instantaneamente, que você pague ali e que você pague agora, beleza? E com ela, óbvio, porque ela tem uma meta para poder cumprir, beleza? Então, esse é o objetivo da outra pessoa. E na estratégia, você precisa ter isso muito claro na sua mente, tá? Numa negociação você sabe o que você quer obter e o que a outra pessoa do outro lado quer obter, tá? Então, o que vai ser a nossa estratégia? A nossa estratégia nada mais vai ser do que utilizar o objetivo dessa pessoa que está do outro lado da linha ao nosso favor. A nosso favor, desculpa aí o português. Vamos lá. Existem 9 passos aqui da nossa estratégia para a gente poder utilizar o que a outra pessoa quer para poder obter aquilo que a gente quer, que são as informações de pagamento, beleza? Qual é a nossa cobrança atualizada e quais não são as nossas condições de pagamento. Então a primeira coisa que você vai fazer é você se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Vieira. Enfim, você vai receber um script aqui na última aula desse módulo aqui, que é a negociação das dívidas, beleza? Depois você vai deixar clara a intenção de você pagar a sua dívida. E aí você vai deixar claro também para ela que você quer conhecer qual o valor atualizado do montante e dos juros na data de hoje. Esse na data de hoje aqui, ele é muito importante, porque o na data de hoje já começa a deixar claro para aquela pessoa que você vai negociar hoje a sua dívida, beleza? E possivelmente você vai negociar hoje a sua dívida. A grande questão é que você não vai negociar nesse telefonema, tá? Aí entram as condições de pagamento. Então, você se apresenta, você deixa claro que você tem a intenção de pagar a dívida, que você quer conhecer o valor atualizado do montante dos juros na data de hoje e entra nas condições de pagamento. Aí aqui tem uma pegadinha.
Presta muita atenção aqui agora, tá? Eles vão perguntar em quantos meses você gostaria de pagar a sua dívida. Por quê? Você vai perguntar assim, e quais são as condições de pagamento? Normalmente, alguns atendentes, eles dizem para você já, não, então eu tenho aqui as opções de X, X, X e X meses, beleza? Com X, X e X valores. Outros atendentes, e a maioria deles estão fazendo isso agora, eles vão fazer o seguinte, eles vão perguntar para você quantos meses você gostaria de quitar. Ou seja, eles vão fazer a pergunta para você responder e para você dizer quantos meses. Aí, se você não estiver preparado, você vai ser pego de saia justa aí, de calça curta. O que vai acontecer? Você não vai saber como se livrar dessa situação, você vai acabar dando um número para eles, eles vão partir, eles vão ter o poder da negociação na mão deles. Então como é que a gente vai se livrar dessa pegadinha daí? Você precisa dizer que você pensa em pagar entre 5 e 12 vezes, ou seja, você não vai dar para ele uma quantidade de meses, você vai dar para ele um que a gente chama de range, né? Você vai dar para ele um range de meses, ou seja, uma opção, eu não sei como é falar isso em português, mas é um range, né? É uma opção entre X meses e X meses, beleza? Então, diga que pensa em pagar entre 5 e 12 vezes, mas que você gostaria de ouvir todas as condições para poder optar pela melhor. Aí aqui entra o segredo, né, do Dale Carnegie de como fazer amigos e influenciar pessoas, que é o seguinte, já que a intenção é terminar a dívida e não entrar em outra. Então o que você vai falar? Quando a pessoa te perguntar, tá, em quantos meses você gostaria de quitar a sua dívida? Cara, eu tô pensando aqui em quitar entre 5 e 12 vezes, mas eu queria ouvir todas as condições para eu poder optar pela melhor, já que a minha intenção é terminar de pagar a dívida e não só refinanciar a dívida, mas realmente terminar de pagar essa dívida. Beleza? Então você vai deixar isso claro para ela, ou para ele, né, pro atendente, e aí não vai ter como. Ele vai ter que dizer para você quais são as condições de pagamento, beleza? Mas o que ele quer é economizar tempo, então ele já quer saber de você uma condição de pagamento mensal aí, melhor para você, tá certo? E aí depois, para ele poder partir pro próximo, quanto mais negociações ele fizer num dia, melhor para ele, beleza? Então, você vai passar dessa pegadinha daí, você já vai ter exatamente qual o valor atualizado do montante da sua dívida e dos juros da sua dívida, você já vai saber exatamente quais são as condições de pagamento dessa dívida, você está anotando tudo e você está inserindo tudo isso dentro daquela planilha lá, tá? Ou então você está anotando numa folha de papel ou num aplicativo do celular para depois inserir tudo naquela planilha que a gente viu no passo anterior. Aí você vai verificar todas as informações que você anotou aí com o atendente, beleza? Depois você vai dizer que está tudo ótimo e que você já decidiu como você vai pagar. Aí agora entra a parte chave para você poder ganhar tempo para tomar uma decisão, para você não tomar uma decisão no calor do momento ali, sem parar para enxergar o panorama inteiro. E você vai fazer isso com todos os seus credores, beleza? Com todos os seus credores, para você ter maior base de informações atualizadas que você puder. Você vai perguntar, se você ligar ainda dentro do horário comercial, antes do almoço ou antes do horário fechar, eu recomendo sempre que essa ligação ela seja feita no horário da manhã, que é um horário melhor, as pessoas têm mais energia, as pessoas estão mais animadas aí, beleza? Elas estão mais flexíveis. Então, você pergunta, cara, se eu ligar ainda dentro do horário comercial, ou então se eu ligar antes do almoço de hoje, eu consigo manter as mesmas condições? Se ela disser que sim, beleza, se ela disser que não, beleza também. Você vai dizer para ela o seguinte, não, porque eu preciso conferir meus números e eu já retorno para você. Inclusive eu faço questão de falar com você, se você quiser me passar o seu ramal e tudo mais, enfim. Então você vai negociar informações antes de você negociar a sua dívida. Ficou claro isso aqui para você? Eu vou repetir então, rapidinho, para a gente poder finalizar essa aula daqui, beleza? A gente tá na nossa estratégia objetivando, né? O que a gente quer alcançar? A gente quer descobrir o nosso montante principal mais juros, ou seja, o valor atualizado da nossa dívida, e a gente quer descobrir as nossas condições de pagamento, se possível, todas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar, a gente vai se apresentar, vai deixar clara a intenção de pagar a dívida, vai dizer o que a gente quer. A gente quer conhecer o valor atualizado do montante dos juros na data de hoje. Nas condições de pagamento, a gente vai usar exatamente a estratégia que eu passei. Você vai dizer que pensa em pagar entre 5 e 12 vezes, se ela perguntar, ou se o atendente perguntar, mas que gostaria de ouvir todas as condições para poder optar pela melhor, já que a intenção é terminar a dívida e não só financiar essa dívida aí, beleza? Você vai anotar todas as informações que ela der, você vai verificar essas informações com o atendente, depois você vai dizer que está ótimo, que você já decidiu como é que vai pagar, pergunta se você, ligando aí dentro do horário comercial ou antes do almoço, aí depende do horário que você ligar, se você consegue as mesmas condições, e deixa claro que você só precisa conferir os números e você já retorna aí
pro atendente, beleza? Então é basicamente isso, é assim que você vai conseguir retirar essas informações aí para poder negociar suas dívidas, e na aula que vem a gente já entra aí na parte da negociação em si, beleza? Um forte abraço e até a aula que vem. Tchau, tchau!